Com certeza você já sonhou alguma vez em ser um super-herói, né? Seria muito legal a gente conseguir voar, ter super força, ler mentes, ficar invisível, ou correr muito rápido tipo Flash. Mas se você perguntar aí pra muitos fãs, algumas pessoas diriam que elas queriam ser o Homem-Aranha, que é o nosso amigão da vizinhança, e olha que nem é um superpoder muito mirabolante. Ele nem é o mais complexo dos personagens, nem nada demais. Mais complexo ou não, ele é um dos mais queridos de todos. Inclusive o Peter Parker, ele é extremamente inteligente e criou diversos gadgets, diversos dispositivos para capturar os seus inimigos. E com certeza o aparato, o dispositivo mais impressionante de todos é o seu lançador de teia que ele carrega nos 2 pulsos. Mas pensando bem, será que a gente conseguiria fazer um lançador de teia em casa? E como que ele funcionaria? Vem comigo então que a gente vai saber tudo sobre o lançador de teia hoje aqui no Dá um Up. Fala galera, eu sou o Pedrosa, então seja bem-vindo a mais um vídeo do Dá um Up, então sinta-se em casa, sente-se bem confortável e vamos ver hoje como a gente poderia fazer o lançador de teia do Homem-Aranha. Muito bem, meu caro amigo, nem preciso dizer que o lançador de teia é um dispositivo bem complexo, extremamente futurista e cyberpunk, ou seja, ele não seria nada simples, nada fácil de fazer. Claro que quando a gente assiste os filmes do Homem-Aranha parece que não é grande coisa o lançador, mas a verdade é que apenas um gênio poderia fazer ele. Então eu lamento informar, mas se você não tem, por exemplo, aí um doutorado em, sei lá, biomecânica, eu acho que você não vai conseguir fazer esse negócio. Então eu vou te explicar exatamente por que disso. Para entender sobre o lançador de teia, a gente tem que entender primeiro o que tem dentro dele antes, ou seja, a teia sintética que é criada pelo Homem-Aranha. Se você sair por aí folheando livros de química, biologia, bioquímica ou sei lá o que for, você vai descobrir que a teia de uma aranha normal, essas que a gente vê aí nos cantinhos da casa, nos tetos, nos telhados, elas são umas paradas bem inexplicáveis. Para você ter uma noção, se a gente ampliar essa teia, você vai obter um material 5 vezes mais resistente que o metal. Isso só para começar, cara. Tecnicamente não existe nenhum material hoje em dia capaz de copiar a teia de aranha, nem mesmo feito sinteticamente, mas também não quer dizer que seja impossível sintetizar teia de aranha. Um cientista brasileiro aí até conseguiu algo bem semelhante, mas que não ficou 100% correto. Ou seja, o Peter Parker, ele conseguiu sintetizar um material tão louco aí quanto a teia de aranha e ainda colocar num frasquinho pequenininho. Cara, o maluco é genial. Pra você comparar o que ele fez, na época ele tinha 15 anos quando ele começou a ser o Homem-Aranha, basta a gente ver o quão complexo é o material da teia de aranha. A formação original da teia de aranha é composta por fibras de seda, nanocompósitos e nanocristais, e além de várias proteínas compostas aí por ligações de hidrogênio, que pra quem não lembra das aulas de química, essas são as ligações mais fortes da natureza. Essas teias de aranha possuem uma alta tenacidade, ou seja, é bem difícil de romper elas. Também elas são muito fáceis de manusear, são muito leves e uma tração gigantesca, que é a força que a gente consegue aplicar nela, além de ser resistente ao calor, só sofrendo mesmo quando a gente joga água nelas. De modo geral, na vida real, todo mundo tenta copiar a teia de aranha, só que nunca dá certo, porque a nossa ciência hoje em dia ainda não é capaz de recriar esse material. E é por isso que eu disse que a teia de aranha e inclusive o lançador de teia são umas coisas extremamente futuristas e cyberpunk. Agora pense em tudo isso que eu acabei de te falar sobre a teia de aranha e vamos deixar mais impressionante, porque é exatamente isso que é quase impossível ou é impossível, mas o Homem-Aranha, o Peter Parker, conseguiu fazer, cara. A teia dele, além de ter todas essas características que eu acabei de falar, ela também consegue ser armazenada em pequenas cápsulas, tipo uma cápsula de remédio, que é o que ele usa para colocar no seu lançador de teia, já que essa teia dele aguenta grandes pressões, ou seja, ele pode pegar um monte de teia que cabe numa mão e comprimir até caber nesse frasquinho, nesse pequeno negocinho de remédio. Lembrando que quando ela tá ali dentro do frasquinho, ela é líquida, ou seja, ela é tipo água. Só que quando ela sai do lançador, quando ela entra em contato com o ar, ela fica sólida. Além disso, ela consegue alcançar distâncias de 2 quilômetros. E ela só começa a se dissolver, ou seja, começa a se quebrar ali para os caras começarem a se soltar depois de 1 hora. Além dela não ser fraca contra a água, igual a uma teia de aranha original. Ou seja, suponhamos que o Homem-Aranha prenda aí um bandido no poste com a teia dele. É praticamente impossível ele se soltar e aí ele vai ficar ali pendurado por pelo menos 1 hora até a polícia chegar. Só que o mais impressionante de tudo é a resistência dessa teia do Homem-Aranha. Alguns estudiosos de quadrinhos já calcularam que a teia do Homem-Aranha aguenta até 54 kg de tração por milímetro quadrado em uma seção transversal. Pera.
Como é que é? Pedrosa, cara, fala isso em português, meu filho, eu não entendi nada. Tá bom, eu explico. Isso quer dizer que se o Homem-Aranha fizer um quadrado de teia de 1 metro quadrado, por exemplo, entre 2 prédios ele colocar 1 metro quadrado de teia, então a teia vai ficar pendurada entre esses 2 prédios, essa teia aqui consegue aguentar até 54 mil toneladas de peso até ela começar a se romper. Mano, 54 mil toneladas, isso equivale a 100 aviões Boeing 737. Óbvio que teoricamente, né, porque não iria caber 100 Boeing 737 nessa teia de 1 metro quadrado aqui. Mas resumindo, a teia do Homem-Aranha é um bagulho louco demais. Imagina o trabalho que dá pra lançar essa coisa no ar. Pois é assim que foi criado esse dispositivo que é o lançador de teia do Homem-Aranha. Bom, Peter Parker aparentemente, além de ser um ótimo químico, ele também manja pra caramba na área de engenharia mecânica. Vamos lá, os mecanismos principais aí de um lançador de teia são feitos de aço inoxidável, ele possui no pulso braceletes de bronze, válvulas de encaixe feitas de aço, e a turbina que fica dentro, que é usada realmente para lançar a teia, é feita de, eu vou ter que ler isso aqui, politetrafluoretileno, ou mais conhecido popularmente aí como Teflon, que é aquele material que é usado nas frigideiras para comida não grudar nelas. E nesse caso aí do lançador é pra teia não grudar nele. Aí essa turbina comprime a teia até ela ser lançada para fora, por um buraquinho ali na ponta do lançador. E aí dentro dessa turbina existem rolamentos de safira e aço, uma fileira seletora que é literalmente para ele escolher qual modo de teia ele vai querer usar. Se ele quer o modo de teia de rede para capturar os caras, a teia de bolinhas para bater nos caras, ou aquele clássico fio gigante que ele usa para se pendurar nos prédios. E mais um monte de pecinha pequena para dar força para a teia ser lançada, definir direção da teia, a distância e por aí vai. Em cada pulso dele ele tem esses cartuchos que parecem essas cápsulas de comprimido mesmo, onde ele guarda a teia e ele coloca no lançador. E aí esses cartuchos mantêm uma pressão ali dentro de 300 psi, que é como se a teia tivesse uma profundidade de 200 metros debaixo d'água. E isso, se você não entendeu ainda, é uma pressão do caramba. E é por isso que uma teia gigantesca consegue ficar comprimida e bem pequenininha para caber dentro de um cartuchinho. E por fim tem um disparador que fica na palma da mão dele, e é por isso que ele faz assim para ele conseguir lançar. O mais louco é que esse botão ele só consegue ser apertado se for aplicado nele uma força de 30 quilos. Ou seja, naqueles 2 dedos que o Peter Parker usa para apertar, ele exerce uma pressão de 30 quilos. E como se apertar uma vez só com 30 quilos já não fosse o bastante, o disparador tem um sistema de segurança que para lançar uma teia, ele tem que apertar 2 vezes seguidas. Ou seja, mano, o cara tem que ser realmente forte. Ufa, até cansei de falar aqui, cara. Basicamente, junta tudo isso, pinta de vermelho e azul e pronto, você tem um lançador de teia perfeitinho. E se você pode fazer um desse em casa, bom, tudo é possível, né? Rodando pela internet a gente tem várias imitações do lançador de teia, mas de verdade, um lançador de teia real tá bem longe de ser feito. Se você quiser montar o seu próprio lançador de teia, você primeiro precisa ser um gênio. Um gênio para copiar as propriedades de uma teia de aranha. Depois você precisa de um engenheiro bem qualificado para ele fazer o dispositivo, o lançador de teia. Ele tem que ser super poderoso, lançar a teia 2 km e tem que caber no seu pulso, não esquece. E aí por fim, o mais básico de tudo, você só precisa de um cara super forte para conseguir apertar o botão 2 vezes seguidas com 30 quilos. Até que é fácil, né? Eu acho que não deve ser muito difícil não fazer um lançador de teia do Homem-Aranha. O que você acha? Brincadeiras à parte, se você conseguir fazer um lançador de teia, cara, manda um vídeo pra mim, por favor. Mas aí, você aí acha que é possível criar um lançador de teia igual do Homem-Aranha? Escreve pra mim nos comentários qual que é a sua opinião. E eu espero que você tenha realmente gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, deixa o seu like e compartilha com alguns amigos. Se você for novo por aqui no canal, caiu de paraquedas, então clica aqui embaixo na fotinha pra poder se inscrever, que a gente tem vídeos aqui no canal semanalmente. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo e não esquece de ver os vídeos que eu tô deixando aqui na sua direita, especialmente pra você. Então, mais uma vez, obrigado por ficar comigo até agora. Até o nosso próximo vídeo e tchau!